O que é linfoma? O linfoma é um tipo de câncer do sistema linfático. Ocorre quando há uma alteração no DNA do linfócito, que é a célula que compõe o sistema linfático, que é o sistema de defesa do organismo contra várias infecções que nós podemos se contrair, como bactérias, vírus e fungos. Então, quando ocorre uma alteração no DNA do linfócito, que é essa célula que compõe o sistema linfático, nós chamamos de linfoma. O sistema linfático, ele se apresenta praticamente em todo o corpo, na região do pescoço, da axila, da virilha, alguns órgãos linfóides como as amígdalas, o baço, o timo. Todos são os órgãos linfóides que são órgãos extremamente importantes para a defesa do organismo. Quando ocorre uma falha, uma alteração no DNA dessa célula, então pode ocorrer um linfoma, por esse linfócito. Ele começa a se proliferar de uma maneira anormal, de uma maneira rápida, e esses órgãos ficam aumentados de tamanho, ficam inchados. Então, no linfoma, por isso que você pode ter um aumento dos linfonodos, dos gânglios, das ínguas, principalmente na região do pescoço, da axila e da virilha. Quais são os tipos de linfoma? Existem dois grandes grupos de linfoma, o linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. O mais comum é o linfoma não Hodgkin, 90% dos linfomas são não Hodgkins. O linfoma não Hodgkin, ele aumenta com o aumento da idade, Então ele é mais frequente nas pessoas da população da faixa etária mais elevada, e ele se classifica em dois grandes grupos, o linfoma indolente, que tem um crescimento mais lento, e os linfomas agressivos, que têm uma proliferação, um crescimento mais rápido. Já o linfoma de Hodgkin é o linfoma que dá em duas faixas etárias diferentes. Ele tem um pico entre 20 e 30 anos de idade e depois tem um pico após os 50 anos de idade. E no linfoma de Hodgkin você pode ter associação com um tipo de vírus, que é o vírus do Epstein-Barr. Quais são as causas do linfoma? Na maioria dos pacientes, nós não conseguimos identificar uma causa para o surgimento do linfoma, mas qualquer alteração no sistema imune do paciente pode aumentar a chance do paciente desenvolver linfoma. Por exemplo, se a pessoa tem uma infecção pelo vírus do HIV, que altera o sistema imune, então você tem aumento da chance de ter um linfoma. Pacientes que têm uma infecção pelo vírus do Epstein-Barr, o HTLV, o Helicobacter pylori, pacientes que fizeram transplante no passado e tomam medicações imunossupressoras, são pacientes que ficam mais predispostos a ter linfoma. Claro que a grande maioria não vai ter, mas são fatores de risco que pode ter. Também radiação ionizante, tratamento quimioterápico prévio, quimioterapia prévia para outro tratamento. Então, existem alguns fatores de risco. E a própria idade, o avançar da idade, o sistema imune também ele fica menos efetivo, porque nós temos proliferação de células que precisam ser destruídas pelo organismo, então o sistema imunológico ele fica alerta. Então, se você tem uma alteração em um linfócito, um DNA normal, o sistema imunológico reconhece e destrói. Com o envelhecimento, esse processo também vai ficando mais lento. Então, pessoas que têm alteração no sistema imunológico ou pessoas que estão envelhecendo, eles têm um risco maior de desenvolver linfoma. Quais são os sinais e sintomas do linfoma? Os principais sintomas do linfoma, nós temos normalmente, quando temos alguma infecção, nós temos um aumento das ínguas, e isso é normal da defesa do organismo. Então, se você tem uma amidalite, uma otite, é normal você ver gânglios na região cervical. Se você tem um corte no braço, a infecção, na axila, você vê o aumento do gânglio na região. Em geral, esses gânglios de infecção são gânglios dolorosos. Se você tem um aumento progressivo dos gânglios na ausência de infecção, aquele gânglio que não para de crescer, então principalmente nessas regiões do pescoço, da axila, da virilha, falta de ar, porque às vezes você tem um aumento de gânglios e linfonodos no mediastino, que é essa região que fica entre os pulmões e o coração. Um aumento do volume abdominal, também você pode ter uma massa na região do abdômen, e tem outros sintomas mais inespecíficos, como febre, principalmente a gente chama de febre no final da tarde, que é a febre vespertina, sudorese,
perda de peso, que são sintomas que nós chamamos de sintomas constitucionais, coceira no corpo. Então, se o paciente perceber que tem um gânglio aumentado, ele não está com infecção, é um gânglio que aumenta e não vai embora, ele só aumenta progressivamente, está na hora de procurar um médico, porque quanto mais precoce o diagnóstico, maior as chances de cura. O linfoma pode surgir em qualquer idade? Em relação à idade, o linfoma de Hodgkin, ele acontece mais em pessoas mais jovens. Existe um pico de aparecimento entre os 20 e os 30 anos de idade e existe um segundo pico de surgimento após os 50 anos de idade. Já o linfoma não Hodgkin, que é o mais comum, 90% dos casos dos linfomas são linfomas não Hodgkin, ele aumenta com o aumento da idade. Então, quanto mais idosa é a pessoa, maior a chance de aparecer um linfoma, porque o sistema imunológico da pessoa idosa não é o mesmo que uma pessoa mais jovem. Ele fica menos vigilante a alguma proliferação anormal, alguma mutação, alguma alteração no DNA desse linfócito. Então, no linfoma não Hodgkin, quanto mais idoso, maior a chance de aparecimento do linfoma não Hodgkin. Mas não é só a idade que é um fator de risco, existem outros fatores de risco que estão associados ao aumento da chance de aparecimento do linfoma. Claro que na maioria dos pacientes nós não conseguimos encontrar uma causa e efeito, quer dizer, causa e o surgimento do linfoma. Na grande maioria, o paciente tem um linfoma, nós tratamos, tem uma chance alta de cura, mas nós não conseguimos detectar esse efeito causa-linfoma na grande maioria dos pacientes. É possível prevenir o linfoma? O linfoma não tem assim como você prevenir. Vou prevenir o linfoma, claro, que você ter bons hábitos de vida, você ter uma boa alimentação, você não fumar, não beber em excesso, você ter uma uma alimentação saudável, isso diminui não só o risco de linfoma, como da grande maioria das outras neoplasias. Existem grupos ou fatores de risco para o linfoma? Em relação aos grupos de risco, existem grupos de risco para desenvolvimento do linfoma. Por exemplo, pacientes que sofreram algum tipo de radiação ionizante, que fizeram tratamentos prévios com quimioterapia, pacientes que têm algumas infecções, principalmente o linfoma está associado a alguns tipos de vírus, como o vírus da mononucleose infecciosa, que é o Epstein-Barr, como o vírus do HIV, o vírus do HTLV, uma bactéria, Helicobacter pylori, o vírus da hepatite C. Então, existem alguns quadros infecciosos que podem estar relacionados ao surgimento do linfoma. Claro que a maioria dos pacientes que tem essas infecções não vai ter linfoma, mas existe uma associação desses vírus, desses agentes infecciosos com o surgimento do linfoma, principalmente o não Hodgkin. Principalmente o não Hodgkin. No linfoma de Hodgkin existe uma associação do linfoma com o vírus do Epstein-Barr, com o vírus da mononucleose infecciosa. Na grande parte dos pacientes nós vemos esse vírus diretamente no DNA da célula cancerígena. Como é feito o diagnóstico de linfoma? Como é que é feito o diagnóstico do linfoma? O diagnóstico do linfoma, o médico suspeita por um gânglio aumentado, uma adenomegalia sem causa aparente, e ele vai encaminhar para um cirurgião para se fazer uma biópsia. Então, para diagnosticar o linfoma, precisa fazer uma biópsia do gânglio ou da região acometida. Tá? Com essa biópsia, se faz alguns exames de anátomo patológico, imunistoquímica, e você consegue diferenciar qual é o tipo de linfoma. Isso é extremamente importante, porque a depender do tipo do linfoma, o tratamento muda completamente. Então é importante encaminhar para um cirurgião, fazer a biópsia, fazer o diagnóstico correto. Por exemplo, no Hodgkin, existem mais de 40 subtipos de linfoma. O linfoma de Hodgkin existem 5 subtipos. E a depender do subtipo, o tratamento muda totalmente. Como é o tratamento para o linfoma? Na grande maioria dos pacientes, por exemplo, no linfoma de Hodgkin e nos linfomas não Hodgkin agressivo, o tratamento é com quimioterapia, associado ou não à radioterapia, e se você pode usar também a imunoterapia,
A imunoterapia aumentou muito a taxa de cura, tanto do paciente com linfoma de Hodgkin como não Hodgkin. Então, a base de tratamento para os linfomas não Hodgkin agressivos e para o linfoma de Hodgkin é imunoquimioterapia associada ou não à radioterapia. Alguns tipos mais agressivos de linfomas, alguns subtipos mais específicos, você pode inclusive já indicar um transplante de medula óssea em primeira linha. A grande maioria dos pacientes não tem indicação. E os pacientes que têm um diagnóstico dos linfomas menos agressivos, mais indolentes, não Hodgkin, você às vezes só acompanha o paciente, você nem trata. Então, você fazer o diagnóstico correto é importantíssimo para fazer o tratamento adequado. O linfoma tem cura? A grande maioria dos pacientes, o linfoma tem cura, principalmente quando você diagnostica precocemente. Então, o linfoma de Hodgkin, por exemplo, você pode alcançar 85%, 90% de cura só na primeira linha de tratamento. O linfoma não Hodgkin é a mesma coisa. A taxa de cura de um linfoma com estadio precoce, quando você diagnostica ele logo no início, chega a 85%, 90% também. Claro, se você diagnosticar na fase mais tardia, a taxa de cura existe, mas não é 85%, 90%, é 60%. Então, quando você perceber, por isso que é tão importante, quando o paciente perceber que tem um gânglio aumentado, é importante que ele procure o médico para se fazer o diagnóstico correto, no tempo correto. Quanto mais precoce o diagnóstico do linfoma, maiores são as chances de cura. E hoje o tratamento se avançou muito. A taxa de cura hoje do linfoma é muito alta. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.